E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso primeiro episódio do Blue Fire Podcast. E como é o primeiro, queremos começar pelo princípio, explicando o que nos motiva a estarmos aqui. Não sei se você nos acompanha, mas desde quando saímos do Brasil, nosso coração tem queimado em compartilhar mais do Senhor e o que Ele nos ministrou até aqui e ainda vai ministrar. E aos poucos a gente foi entendendo que essa também era a vontade dele, porém descobrimos que não é uma tarefa fácil. Produzir conteúdo de forma intencional, consistente e regular é uma tarefa extremamente difícil. E quando essa tarefa carrega o peso de compartilhar do Senhor através da revelação nos nossos corações, isso se torna ainda mais difícil, pois nem tudo que recebemos de Deus se encaixa nos canais de comunicações que geralmente a gente tem acesso. E esse foi uma grande lição. Acho que foi algo que a gente demorou muito para aprender nesse tempo, que ao tentar transmitir aquilo que estava no nosso coração, nós começamos a enxergar a nossa limitação e também entender melhor os limites e as vantagens das plataformas que a gente eventualmente compartilhava os nossos conteúdos, Instagrams, pela News, no blog, YouTube. E aos poucos a gente foi entendendo que cada uma delas possuía uma linguagem própria e que para a gente ter êxito nessa nossa missão, nós precisávamos falar de diferentes formas em diferentes lugares. E cada mensagem que o Senhor de alguma forma colocava em nossos corações, ela ia ser veiculada num canal diferente. E foi assim que a gente acabou chegando aqui no podcast, nessa busca por entender como fazer, um dia meditando num texto bíblico e sendo impulsionado por um desejo assim de compartilhar aquilo, mas sem conseguir entender como transformar numa mensagem para os canais que a gente estava usando até então. O Senhor nos disse esse tipo de conteúdo compartilhe em formato de áudio. E particularmente eu fiquei pensando, eu falei, cara, é real, tipo, isso seria um bom áudio, tipo, não precisa de nenhum outro recurso. Mas na hora eu não entendi muito bem e comecei a ficar pensando, tipo, a pesquisar como que seria isso, até que eu entendi, tipo, esse contexto do formato do podcast. Eu sempre escutei podcast mais como notícias, principalmente depois que a gente começou a estudar idiomas, e a gente compreendeu, né, dessa forma que o Senhor ele queria usar, né, a gente, e ele queria fazer isso e ele estava nos ajudando a realizar aquilo que ele mesmo queria que acontecesse, né? E que tipo de conteúdo é esse que a gente vai compartilhar por aqui no podcast? Né? Para responder essa questão, eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 até o 31. Diz assim o texto: Um dos mestres da lei se aproximou e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Nesse texto, se você parar para dar uma olhadinha nele com mais calma, você vai ver que um mestre da lei ele procura Jesus, né, e faz uma pergunta muito significativa para ele, e acredito que para a gente também. Afinal, ele era um homem que se dedicava a estudar e meditar na lei, né? Não vou entrar na discussão se ele praticava ou não, né, que aí não cabe a mim, mas o fato é, ele era um mestre da lei, então ele era alguém que estudava a lei, ele meditava na lei, e embora hoje em dia exista muita incompreensão com relação à lei, nós precisamos entender que a lei ela foi os primeiros passos, os primeiros, como que eu vou dizer assim, parâmetros de um relacionamento do homem com Deus. E embora tivesse, né, tipo, houvesse muitas distorções de interpretação em prática, a lei em si não pode ser vista como algo ruim. Na sua essência, ela é boa, né? Tipo, tanto é que você pode ver que Jesus ele não nega a lei, né? Tem um outro versículo que ele fala assim: vocês ouvem o que os fariseus pregam? Tipo, ouçam o que eles pregam, pratiquem o que eles pregam. Não façam o que eles fazem, mas pratiquem o que eles falam. Então Jesus ele não nega a lei, mas ele aponta ela como um caminho para quem se deseja, para quem deseja de alguma forma se relacionar com ela. E ele apresenta para esse rapaz
né, para esse mestre, uma resposta presente na lei de forma subjetiva e também de forma objetiva. Né? De forma objetiva, a gente pode ver que em Deuteronômio 6, e aí, tipo assim, é exatamente o texto que o Senhor descreve, Deuteronômio 6:5, ele descreve exatamente esse texto: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né? Esse é o mandamento na lei mosaica. E de forma subjetiva, se você olhar a lei, você vai ver que sempre ela fala para Israel tratar as pessoas como ela foi tratada no Egito, como ela tratou, tipo assim, trate os estrangeiros como vocês foram tratados, não faça para as pessoas aquilo que de alguma maneira você não gostaria que fosse feito com você. Então, tipo, cara, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser roubado. Então, a lei ela sempre trouxe um atributo de você não fazer para os outros aquilo que você mesmo não curtiria que fosse feito com você. Então, de forma subjetiva, o segundo mandamento ele está presente na lei de forma bem objetiva. O primeiro mandamento, né? Tipo, eu costumo chamar de primeiro amor, ele está presente em Deuteronômio 6:5. Então ele está dizendo assim, tipo, cara, ame o Senhor e ame as pessoas. E seguindo nesse contexto, você vê que é apresentado, tipo, alguns indicativos de que forma nós devemos amar o Senhor. Então ele fala, tipo, cara, ame com todo o seu coração. Eu costumo traduzir isso, né, minha visão pessoal, como o motivo, né, o que te move a fazer todas as coisas. Ame com as suas emoções, com a sua alma, né? Então aquilo que o seu corpo usa para interpretar a realidade ao seu redor, as suas emoções. Ame com o seu entendimento, isso tem a ver com o seu intelecto, a sua mente, os seus pensamentos. Pense no Senhor e ame com as tuas forças, a sua energia, aquilo que te é permitido viver, o que o seu corpo gera. Né? Então, tipo, ele tá falando assim, cara, ame o Senhor, que ele seja, tipo, o motivo de tudo que você sentir através das suas emoções, de tudo aquilo que você pensar e de tudo aquilo que você empregar as suas forças. E se nós nos atentarmos para o contexto, veremos que essa tarefa de amar de todo não é tão simples quanto parece. Né? Nós podemos querer e buscar amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas motivações, mas conseguir isso é muito difícil. Porque ele tá falando assim, cara, tipo, tudo que você for fazer, tudo, ele tá trazendo uma visão de tudo que você for, de alguma forma, empregar algum tipo de energia, algum tipo de pensamento, algum tipo de sentimento, todos os seus motivos, eles têm que ser baseados no amor a Deus. Isso é muito difícil, muito difícil. Às vezes nós fazemos as coisas sem pensar, e o simples fato de fazer sem pensar, sem motivo, já nos dá uma conta de que nós não conseguimos atingir o todo. Mas o fato é que o ato de buscar esse objetivo é o princípio para que um dia a gente consiga alcançá-lo. E continuando nessa reflexão, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus ele escreve assim: o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. E aí nós chegamos no ponto central dessa primeira mensagem e também esse texto justificativa ou que apresenta o motivo da gente estar aqui. Em outras palavras, o autor de Hebreus ele está falando assim: quando você e eu buscamos a Deus, ele nos presenteia de diferentes formas. Então, tipo, todas as vezes que alguém se coloca para buscar o Senhor, seja lá de qual forma isso seja feito, ao buscar o Senhor ele é galardoador, ele é presenteador, ele dá presentes para as pessoas que costumam buscá-lo. E isso, tipo, não estou falando de presentes no sentido, tipo, cara, você vai ganhar um iPhone, você vai ganhar uma camiseta, não, não é isso. Tipo assim, cara, existem várias formas de presentes que você pode ser agraciado, né? Se você perguntar para uma pessoa que não tem visão, né, um cego, um deficiente visual, ele e falar para ele assim, cara, você gostaria de ganhar de presente a visão? Ele vai falar, claro, com certeza, porque ele não enxerga. E muitas vezes, tipo, cara, ao buscar o Senhor, a gente ganha presentes que a gente nem imagina. Um deles, que para mim é o mais, um dos mais legais, assim, é que você começa a ver as coisas de forma diferente, né? Você enxerga, então você não via e passa a ver. Né? Então, esse é um presente irado, tipo assim, é muito louco. Imagina quando você lê o texto bíblico da aquele cego de nascença, o cara nunca enxergou e de repente ele passa a enxergar. Isso é um
mega, né? Tipo, de um presente, assim, um presente muito irado. Então existem várias formas de nós ganharmos presentes. E hoje eu quero destacar, né, tipo, que é o cerne dessa mensagem, um tipo específico de presente que ele nos dá quando nós buscamos amá-lo com o nosso entendimento. No primeiro capítulo de Salmos, no versículo 2, o salmista ele fala que feliz é o homem que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Quando eu e você nós procuramos seguir esse conselho ou exemplo, né, que o salmista descreve no Salmo 1, essa descrição de quem é esse cara, né, e nos dedicamos a encontrar, né, a buscar a lei do Senhor, tipo assim, a gente se dedica a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, em contrapartida, ele nos dá satisfação, e feliz é o homem que consegue encontrar essa satisfação. Então, tipo, de um lado você se esforça, você se coloca numa posição de busca, de meditação na lei do Senhor. Por outro lado, ele te galardeia, ele te presenteia com satisfação, porque não existe. Eu acho que esse sim é um dos maiores, se não for o maior presente, é muito louco, do que a satisfação. Ser uma pessoa insatisfeita é ruim demais. Você vai estar sempre se queixando, sempre reclamando. Agora, quando você é satisfeito, isso brota em você uma realidade de gratidão. E aí, aqui no texto, o salmista ele está falando assim, cara, de dia e de noite, esse cara que se dispôs a meditar no Senhor, se dispôs a buscar o Senhor com o seu entendimento, com a sua mente, os seus pensamentos, a pensar através da palavra de Deus os diferentes aspectos da vida como um todo, ele começa a encontrar satisfação, ele é presenteado com satisfação. E sendo presenteado com essa satisfação, ele alimenta, ele retroalimenta essa realidade de você ficar buscando ainda mais o Senhor. Então, essa satisfação, essa plenitude, ela está intimamente ligada ao ato de meditar na palavra de dia e de noite. E é importante destacar esse ponto, porque aqui eu não falo de uma meditação estática, né? Tipo, sentado numa mesa, debruçado sobre a Bíblia, ou num quarto escuro, isolado, sozinho. Tipo, embora esse tipo de meditação ele seja positivo, eu acredito que hoje ele é muito difícil de ser executado, ainda mais de dia e de noite, pelo menos para a grande maioria da população. Eu diria que tirando monges, tipo, e padres que vivem isolados em monastérios, praticam aí, tipo, rotinas bem disciplinadas de tarefa, de disciplina, de jejum, né? Tipo, ninguém consegue tamanho isolamento. E isso nos conduz ao entendimento que essa meditação que o salmista ele está falando, ela é mais dinâmica. Ela é uma meditação viva que ela conversa, ela dialoga com o dia a dia da mulher e do homem de Deus. Então, tipo, essa pessoa ela está buscando amar a Deus com o seu entendimento e ela faz isso através de uma busca constante do Senhor em todas as coisas, a todo momento, né? Então, seja através de uma situação cotidiana de trabalho, um encontro inesperado com uma pessoa na rua, uma mudança meteorológica do nada, sei lá, um trânsito diferente que você pega. Tudo é um lugar de você conseguir buscar o Senhor, né? E através dessa busca com o entendimento, com os pensamentos, o amor a Ele, né? Tipo, ele se torna a lente que a gente usa, né? Utiliza para interpretar a realidade. E interpretando essa realidade, a gente consegue amá-lo através da forma como nós entendemos todas as coisas, da forma como nós pensamos todas as coisas. E aí nós passamos, né, tipo, nós temos o privilégio de conhecer o próprio Deus em revelação através da criação. E esse, para mim, é o grande presente do homem enquanto a gente está na Terra, porque a gente consegue receber conhecimento do Senhor, mesmo a gente sendo limitados por esse corpo natural corrompido pelo pecado. Então, pensa que quando Jesus ele fala tipo que a vida eterna é conhecer o Senhor, né? Então, tipo, cara, quando você começa esse caminho de conhecimento de Deus, né, que o próprio Deus pede para que nós tenhamos, tipo, lá em Oséias 6 ele fala, cara, eu não quero sacrifícios, eu quero o conhecimento de Deus. Ele tá trazendo aqui uma realidade que é assim, cara, tipo, mano, você já começou a viver a eternidade quando você busca conhecer a Deus.
E esse conhecimento, ele é um conhecimento dinâmico que te presenteia todos os dias. Então você consegue, isso não está conectado com o quanto você ganha, isso não está conectado com o seu status social, intelectual, o quanto que você já estudou do ponto de vista pedagógico. Cara, isso está conectado ao quanto você se dispôs a buscar o Senhor com os seus pensamentos. E essa disposição, ela pode acontecer enquanto você cozinha, ela pode acontecer enquanto você trabalha, ela pode acontecer enquanto você cuida dos seus filhos, enquanto você caminha para levar o cachorro para passear. Esse presente é acessível demais, simples, simples demais, tipo, profundo demais, mas acessível demais, do conhecimento que a gente ganha dele, sabe, todos os dias, de forma dinâmica, tipo, quando a gente se dispõe a amar Ele com o nosso entendimento. Essa é a resposta do que nós queremos compartilhar. Esse é o motivo de nós termos criado esse canal, né? Obedecendo o contexto do segundo mandamento, né, que é que as pessoas, o nosso chamado próximo, receba o mesmo presente que nós temos recebido diariamente. Então, tipo, no decorrer desses anos de conversão, a gente se converteu tem 15 anos, a gente já recebeu muitos presentes de Deus em entendimento, em revelação, em coisas simples, mas que para nós tem um valor inestimável. E é esse presente diário, dinâmico, que a gente gostaria de compartilhar com você através desse canal. É isso que nos motiva a estar aqui, é isso que nos motiva a parar os nossos afazeres, a abrir o computador, gravar um áudio, criar, editar, cortar as partezinhas ruins e assim conseguir compartilhar com você o presente diário que a gente recebe do Senhor. Já deixo claro de antemão que não será diário a nossa postagem, porque é muito oneroso de tempo conseguir gravar todos os dias, mas a revelação que nós recebemos no nosso cotidiano, ela é o combustível para nós compartilharmos com você aqui o presente do conhecimento de Deus, do amor a Deus com o nosso entendimento. E assim, nós queremos encorajar você a desfrutar desse presente, a meditar nele através da palavra, né? Então, invariavelmente, acredito eu que 100% das nossas mensagens, elas estão baseadas, elas serão baseadas num texto bíblico. Então, eu espero que você seja impulsionado a ler a sua Bíblia, porque ler a palavra de Deus e ter revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo é uma das bases, um dos alicerces do homem de Deus na Terra. E eu espero que você seja encorajado nesse lugar, que você seja encorajado em ler a sua Bíblia, em meditar nela, gerir até certo ponto as mensagens aqui compartilhadas, mas mais do que isso, tipo, eu gostaria muito que nós pudéssemos, de uma forma bem humilde e pequena, mas ainda assim, espero que nós possamos ser um exemplo para você nessa busca, para que você também possa trilhar esse mesmo caminho de buscar amar o Senhor com o seu entendimento, buscar a revelação dele em todas as coisas no seu dia a dia, enxergando, procurando interpretar toda a realidade através do coração dele. E aí eu tenho certeza que, independente daquilo que você fez com essa mensagem, o motivo desse podcast foi alcançado. Bom, acho que é isso. Esse é o objetivo, então, de forma muito clara desse canal, compartilhar com você o presente que nós recebemos ao meditar no Senhor de dia e de noite, e o motivo e a motivação é e sempre será Ele. Deus abençoe vocês, segue a gente aí para não perder os próximos episódios e tchau!